Mais uma vez eu quero agradecer aos irmãos o convite para eu estar aqui. Uma bênção muito grande poder compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem falado no meu coração. E como eu disse ontem para os irmãos, eu ainda estou no processo de aplicar, de entender todas essas coisas sobre as quais eu tenho falado. Um processo de caminhar, crescer e me desenvolver na presença de Deus. Então eu estou aqui com toda a humildade para dizer para os irmãos que Deus tem se mostrado cada vez mais maravilhoso para mim a cada dia. Eu sei que Ele tem se mostrado assim para você a cada dia, e vai se mostrar cada vez mais, cada dia mais maravilhoso. Quanto mais nós compreendemos a respeito dele, a respeito da sua graça, a respeito do seu amor, a respeito da sua obra, a respeito do seu projeto eterno de salvação para nós. Amém? Ontem nós falamos sobre o Evangelho, nós fizemos uma definição de Evangelho, nós explicamos que o Evangelho é a obra redentora, a obra salvífica, salvadora do Senhor Deus na pessoa do Senhor Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, e que o Evangelho não é só a porta de entrada para o reino de Deus, certo? Mas o Evangelho é, na verdade, aquilo que nos impulsiona a viver a vida cristã todos os dias. O Evangelho continua sendo o grande fator, o grande, digamos assim, a mola que nos impulsiona, a mola mestra, o eixo que faz girar a roda do veículo, do motor, para toda a nossa vida. O Evangelho precisa estar diante de nós. Quanto mais nós entendemos, quanto mais ele faz sentido, quanto mais ele é aplicado e apropriado na nossa vida, no nosso coração, mais nós temos o potencial de vivermos uma vida vitoriosa. O que é uma vida vitoriosa? É uma vida que segue a vontade de Deus, que segue a lei de Deus, que se submete a Deus, que combate os inimigos do Evangelho. Nós falamos de 3 inimigos, né? Nós falamos do mundo, da carne e do diabo. E é a percepção do Evangelho, a crença no Evangelho, esse voltar-se sempre para o Evangelho e buscar na fonte do Evangelho o poder para combater esses inimigos que vai nos fazer vitoriosos diante desses inimigos, né? Não só diante desses inimigos especificamente, mas diante de todas as coisas que vêm desses inimigos, né? Até mesmo as adversidades, as provas, as lutas, as dificuldades, coisas pelas quais a gente passa, as enfermidades, as dores, os sofrimentos, que são usados por Deus, são permitidos por Deus. Muitas vezes nós não entendemos o propósito porque Deus permite, mas Ele permite. E certamente é para trazer glória para o seu nome, certamente é para o nosso bem, e certamente é para o nosso crescimento. O Senhor usa todas essas coisas. Mas o Evangelho precisa estar bem claro e bem central, para que todas essas coisas realmente não nos engolfem, não nos engulam. Porque a gente tem a tendência de ficar preso, ficar desesperado no meio de todas essas coisas, de todos esses inimigos, de todas essas adversidades, quando a gente perde o Evangelho de vista, né? Então nós falamos sobre isso. E falamos sobre como a carne, embora a gente não possa dizer que ela é mais poderosa que o próprio diabo e o próprio mundo, em certo sentido ela é um inimigo muito importante, muito crucial nessa caminhada com Deus. Porque quando a minha carne está fortalecida, quando eu estou dando lugar à minha carne, eu estou mais fraco no meu espírito. E consequentemente esses 2 inimigos, que são o diabo, o grande inimigo de Deus, e o mundo, que é alimentado pelo diabo, esses grandes inimigos, eles têm mais força contra mim, porque eu estou fraco espiritualmente, à medida que a minha carne se fortalece, à medida que eu digo sim para o meu eu, para a minha vontade, né, para a minha maneira de ser, que às vezes é contrária à vontade de Deus. Amém? Fiz essa recapitulação, acho que todos lembram bem disso que a gente falou, né? Espero que tenha ficado bastante claro. Nós falamos até, tivemos um momento de debate no final, em que tudo isso pode ser talvez até mais bem explicado com exemplos de algumas pessoas, de alguns irmãos que fizeram algumas colocações.
Hoje eu vou me concentrar nesse primeiro momento em duas manifestações desse grande inimigo que é a carne. Tá? A gente poderia fazer uma palestra sobre o diabo. Poderia. A gente poderia fazer uma palestra sobre o mundo. Poderia. E, na verdade, a gente precisa fazer uma palestra sobre essas coisas, porque são inimigos importantes, de novo, a gente precisa ressaltar. Mas como, de novo, a carne é aquele ponto, aquela sede do nosso ser que precisa estar bem mortificada, bem destruída, para que o nosso espírito cresça, eu queria começar pela carne. Nesse momento, aproveitar esse seminário para a gente falar sobre a carne especificamente. E eu queria falar sobre duas expressões da carne, duas manifestações da carne. Tá? A primeira manifestação é uma manifestação que a gente chamaria de libertinagem. Tá? É uma palavra até um pouco feia, um pouco estranha, né? Mas eu vou explicar para os irmãos o que essa palavra quer dizer para a gente não ficar assustado. A gente poderia também chamar outro nome para essa expressão da carne, seria licenciosidade. Ou seja, eu acho que eu tenho licença e permissão para fazer o que eu quero. É essa a ideia, né? Então existe um aspecto da minha carne que diz assim, ó, eu posso fazer o que eu quiser na minha vida. Existe um aspecto de nós que é próprio de todos nós nascemos com isso, né? Nós nascemos no pecado, e no pecado nós somos rebeldes contra Deus. E se Deus tem uma lei, a gente não quer se submeter a essa lei. A gente só se submete a essa lei porque Cristo vem, invade a nossa cegueira, invade o nosso mundo, quebra os grilhões, as prisões que nos prendem ao mundo e à carne e ao diabo, e nos faz ver coisas que nós não vimos, e nos capacita para sermos diferentes e queremos algo diferente. Antes a gente só queria estar longe de Deus, depois de Cristo, agora a gente quer estar perto de Deus, né? Mas essa é uma expressão da carne, que mesmo depois que nós nos convertemos, os irmãos lembram ontem que a gente falou do já e do ainda não. Eu sou tudo isso em Cristo, mas eu ainda estou sendo tudo isso em Cristo. Eu ainda estou sendo formado em Cristo. Eu ainda não estou no céu completamente, né? Então, por causa disso, porque nós estamos vivendo os últimos dias, e essa é a realidade, essas expressões da carne, elas continuam nos atacando. E é por isso que a gente precisa estudá-las e tê-las bem claras na nossa mente para a gente poder se fortalecer e combater essas expressões da carne, para a gente estar mais forte para lutar contra o diabo e lutar contra o mundo. Amém? Então eu queria me deter primeiro na expressão que a gente chamaria de licenciosidade, tá? E eu quero falar só uma coisa para os irmãos aqui, ó. Eu vou me deter um pouquinho, vou explicar mais ou menos para os irmãos o que a gente entenderia biblicamente por licenciosidade. Mas eu queria fazer uma ressalva, uma colocação que é a seguinte, ó. Essa descrição que eu fiz de licenciosidade aqui é uma descrição extrema. São poucos os casos na igreja, são raras as pessoas na igreja, que a gente poderia dizer, que vivem 100% essa vida de licenciosidade que eu vou descrever aqui para os irmãos, né? Claro, é um perigo real, é sutil, porque o mundo nos atrai, a nossa carne nos engana, né? Às vezes a gente não quer fazer a vontade de Deus, mas vocês vão ver depois que eu acredito que a gente é muito mais atacado pelo outro inimigo, pela outra expressão da carne, que é o legalismo, talvez, do que mesmo pela licenciosidade. Embora a licenciosidade é uma manifestação real da carne e a gente precisa combater. E a gente precisa saber que, à medida que a gente vai dando margem para ela atuar, essa expressão da carne, ela vai se expressar mesmo. Então a gente tem que estar de olho, porque quando a gente percebe que há padrões sutis de expressões da carne, a gente tem que voltar para Deus, voltar para a palavra, voltar para a sua graça, clamar por misericórdia. Senhor, não me deixa escorregar para a minha carne, me deixa ficar firme na tua presença, tá? Então eu queria ler aqui para vocês a definição que o Dr. Shedd nos apresenta de libertinagem ou licenciosidade. Ele diz assim: trata dos que pensam que a graça é tão abrangente que todo esforço para fazer o que Deus manda é desnecessário.
e até errado. O antinomismo, ou a licenciosidade, que antinomismo quer dizer contra a lei. Eu não quero nenhuma lei em cima de mim, eu não quero ninguém me mandando fazer nada, eu não quero nenhuma cerca, eu não quero ninguém me policiando, me patrulhando, me controlando. Essa é a visão de quem é licencioso, é o antinomista, contra a lei. Essa pessoa, ou esse pensamento, crê que a graça anula toda a obrigação da lei. Então veja bem, a nossa carne tem uma tendência, que é a seguinte: olha, eu não quero me submeter à lei. E quando eu conheço a graça, quando eu conheço o amor de Deus, e eu começo a viver debaixo do benefício desse amor, às vezes a minha carne me engana. E ela começa a me dizer que na verdade não é tanto assim. E esse Deus não é um Deus tão severo, que a gente tenha que levar tanto em conta assim. Na verdade é a mesma sedução da serpente no Éden, né? Para Eva, olha, não é exatamente o que Deus te disse, Ele disse uma coisa, mas olha, na verdade está te enganando, não vai acontecer nada, na verdade não vai ter nenhum problema, na verdade tu vai ficar até melhor se tu fizer isso aqui, que Ele te disse para não fazer. E aquela sutileza entra porque a carne de Eva e de Adão, o desejo pecaminoso, a pendência para o pecado, na verdade queriam aquilo mesmo. Eles acabaram cedendo, né? Então eu queria falar para os irmãos rapidamente algumas manifestações da licenciosidade. A primeira é a seguinte: muitas vezes na igreja do Senhor como um todo, a licenciosidade pode começar quando, veja bem, eu creio na palavra, eu sei que ela é infalível, que ela é inerrante, que ela é a palavra de Deus, que ela deve ser obedecida e seguida, mas na prática da minha vida, nem sempre o que a palavra diz que eu tenho que fazer, eu faço. Ou seja, eu acho que, às vezes eu chego a achar que a palavra de Deus não é relevante. Ou seja, ela não é para hoje. Algumas coisas são para hoje, algumas coisas ficaram no tempo do EPA. Então eu não vou aceitar certas coisas da palavra, e eu vou me nortear por um misto de palavra de Deus e um misto de mentalidade mundana. Percebe? Isso é uma porta de entrada da licenciosidade. Veja bem, graças a Deus não é o nosso caso, mas há igrejas, há denominações inteiras que começaram por aí e chegaram ao ponto de questionar a própria infalibilidade da palavra de Deus. Começaram a achar que a palavra de Deus não é tão autoritária assim. Há denominações, por exemplo, que creem que a história de Jó é apenas uma grande ilustração, que esse camarada nunca existiu. Que esse negócio da baleia que engoliu Jonas é apenas uma fábula para nos mostrar alguma verdade. Vocês percebem a sutileza? E aí, de repente, a palavra de Deus deixa de ser aquela autoridade toda. E se ela não é autoridade em termos de fatos verídicos, provas históricas, então ela não é autoridade também para definir o que eu tenho que ser. E aí começa um padrão de licenciosidade na igreja. Quando a gente começa a perceber essas coisas, a gente tem que combater, né? A outra coisa, outra maneira da licenciosidade se expressar é quando a gente ou não conhece a lei de Deus, não conhece a palavra, ou a gente descrê da palavra de alguma forma, né? Ou a gente se rebela contra a palavra, diz: eu não quero fazer isso. Não, isso eu não faço. A Bíblia manda, mas eu não quero, né? E aí eu começo um padrão de não me submeter à lei de Deus. E isso começa de um jeito, num nível, e vai se estendendo e tomando proporções gigantescas na minha vida, né? Vocês percebem que eu tô falando da licenciosidade assim, ó, no extremo da licenciosidade. Claro que se você olhar para você e pensar: bom, mas eu não estou aqui nessa lista. Eu acho que a palavra de Deus vale para mim hoje. Eu creio na palavra de Deus. Eu não tenho medo. É verdade. Mas o que eu estou falando é das sutilezas que às vezes as pequenas raposinhas que entram na nossa lavoura e vão comendo as nossas plantinhas. E são com pequenas concessões que a gente vai se perdendo muitas vezes na caminhada, naquele caminho estreito que a gente falou ontem, né?
A outra coisa é quando eu passo a ter uma cegueira, ou seja, a minha consciência cristã, ela fica cauterizada. E o meu coração fica endurecido, porque eu fiz concessões pequenas à carne. Isso pode acontecer também. Muitas vezes porque não há punição de Deus contra o pecado, né? Eu às vezes acabo me enganando achando que Deus, na verdade, está batendo nas minhas costas. Ele está tolerando a vida que eu estou levando, né? Essa é outra forma. A outra coisa que acontece é que quando eu começo a dar pequenas, sutis concessões à carne, ao pecado na minha vida, eu posso chegar num ponto em que eu começo a desobedecer de maneira descarada certas coisas, tá? Porque eu deixo de achar que essas coisas realmente são contra Deus. E eu começo a confundir, porque a carne, a carnalidade, o pecado, os padrões de pecado, eles vão tomando tanto parte da minha vida, que eles passam a ser naturais de alguma forma, né? Então eu coloquei aqui umas coisas, aqui no item 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, que acontecem às vezes na nossa vida, por causa dessa concessão que a gente vai dando ao pecado, né? Então, por exemplo, uma coisa é a idolatria, a gente colocar coisas antes de Deus, amar coisas mais do que a Deus, né? A falta de decência, decoro e moderação ao se vestir, a questão da embriaguez, a questão dos escândalos, né? A gente não está mais preocupado com o nosso irmão, fazendo tropeçar os mais fracos. A questão de uma outra palavra difícil aqui, complicada, pouco ouvida, hedonismo, que é a busca pelos prazeres pessoais a qualquer preço, os prazeres imediatos. Às vezes linguagem obscena, que a gente começa a falar, linguajar torpe, que a palavra de Deus condena, e às vezes a gente fala, e de repente acha que é normal aquilo. E a gente deixa de perceber que aquilo é uma distorção, na verdade, do mundo que Deus criou. É uma distorção maligna, uma percepção maligna de coisas que Deus criou que eram boas em si. Mas a gente chama aquelas coisas de outros nomes, e esses outros nomes trazem em si, carregam uma carga de sensualidade, uma carga de libertinagem, uma carga de oposição a Deus, né? E a gente vai se permitindo essas coisas. O mau uso do tempo. A palavra manda nós remirmos o tempo, mas às vezes a gente gasta horas e horas e horas na frente da TV. Veja bem, não é problema gastar horas e horas na frente da TV como algo que acontece esporadicamente, mas se isso passa a ser um padrão diário, nós estamos remindo o nosso tempo, né? Mas às vezes a gente não percebe, porque por ignorância da palavra, ou por rebeldia à palavra, a gente vai fazendo concessões, né? E Deus toma um segundo lugar. Às vezes a própria maledicência, as fofocas, as coisas que nós falamos, né? Quando a gente chega nesse ponto, é um passo para a gente começar a olhar para o mundo e para a mentalidade mundana e começar a se conformar com ela, tá? E aí o mundo vem como uma avalanche para a nossa vida, para a vida da igreja, e porque a gente não tem o parâmetro da palavra de Deus muito firmado, existe a possibilidade de nós começarmos a perceber todo esse mundo de uma maneira mais, digamos assim, aceitável, quando na verdade não é. Então eu citei aqui de novo uma lista, só para os irmãos perceberem. Por exemplo, uma área importante da mentalidade do mundo é a questão da masculinidade e da feminilidade. A Bíblia tem algo a dizer sobre homem e mulher. A Bíblia tem algo a dizer sobre papéis. A Bíblia tem algo a dizer sobre as nossas responsabilidades e os nossos chamados. Mas o mundo tem algo a dizer totalmente diferente do que a Bíblia tem a dizer sobre todas essas coisas. E às vezes nós não estamos afinados, ajustados à palavra de Deus, para nós sabermos nos comportar e interagir com o mundo, tá? Na verdade, lembra que ontem nós falamos do Evangelho como uma lente? Nós precisamos exercitar diariamente na nossa vida o conhecimento da palavra de Deus e a aplicação da palavra de Deus diante dos nossos olhos como uma lupa diante do mundo, para que a gente olhe para o mundo e filtre o que o mundo nos passa, o que o mundo nos transmite,
à luz da palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus para nos guiar no meio de todos os enganos que o mundo nos apresenta, né? A outra questão é do aborto, né? Então, não é o nosso caso, mas há pessoas que chegam, até cristãos, que chegam a pensar que é possível. A questão do divórcio, né? Qual que é o divórcio bíblico, qual que é o divórcio não bíblico, adultério, toda a mentalidade do ficar, né? Tirar proveito imediato e não se responsabilizar e não se comprometer com o próximo, não amar o próximo a tal ponto, mais do que a mim mesmo, né? A ponto de dizer, não, eu não vou ficar com você agora, porque eu quero ficar com você a vida toda, né? Namoros nos padrões do mundo, sexo antes do casamento, homossexualismo. A questão do homossexualismo é tão séria que igrejas cristãs hoje estão ordenando pastores homossexuais. E não são pastores que lutam contra o homossexualismo, mas pastores que são declaradamente homossexuais e têm um estilo de vida declaradamente homossexual. Por quê? Porque a palavra de Deus, a lei de Deus, começou a ser vista de uma outra forma. E eu comecei a achar que eu posso fazer o que eu quero. Experiências com células-tronco de embriões, vidas, né, ainda ali embrionárias, mas que estão sendo mortas, né? Pornografia, imoralidade, jeitinho brasileiro, transgressão das obrigações fiscais, pirataria, caixa 2, lavagem de dinheiro, o mundanismo da mídia, filmes, novelas, comédias, músicas, jogos, superstições e simpatias. Acho que não é muito comum isso, né? Mas eu já vi gente com algumas superstições, né? Comportamentos, né, às vezes para chocar, porque eu preciso me comprometer mais com o mundo do que com Jesus, né? Então, claro, veja bem, irmãos, há diferentes níveis de permissão nessas áreas, e são áreas que nós precisamos tomar cuidado, porque nós precisamos exercer a sabedoria e saber o que Deus requer de nós e o que Deus não requer, o que serve para mim e o que não serve para você. A gente precisa estar bem, né, firmado na palavra, com essa lente do Evangelho, para a gente entender todas essas coisas. Uma outra expressão da licenciosidade é justamente a falta de compreensão da graça, né? O amor de Deus, a graça de Deus, se forem mal compreendidos, eles podem nos fazer pensar que nós podemos agir do jeito que nós queremos. E que na verdade a graça de Deus é uma permissão para nós sermos do jeito que nós queremos ser, sem levar em consideração a graça de Deus. É preciso dizer que a graça do Senhor, como apresentada na palavra de Deus, é soberana. Tá? Não é um merchandising da graça soberana aqui. Ao contrário, essa é a verdadeira graça soberana, que é a graça de Deus. Por quê? Porque, veja bem, qual que é o conceito bíblico da graça? A graça é algo estendido a nós por um rei. Por que Deus é rei? Lembra que nós falamos ontem sobre isso? Porque Ele criou todas as coisas, Ele é o autor de todas as coisas. E como dono e autor de todas as coisas, Ele estabelece a sua regra, Ele estabelece a sua lei. Ele cria um mundo e diz, esse mundo vai andar conforme a minha música. Aí você vai dizer, pô, mas que Deus tirano é esse? Como que Ele determina que música que tem que tocar nesse reino? A questão é uma só. Ele determina a única música boa. Ou seja, a lei que Deus determina é a única coisa que presta. Por isso que Ele determina. Por quê? Porque Deus é a única coisa boa no mundo todo. Quando Ele cria a sua lei é a expressão do seu caráter. Deus é santo, então Ele quer santidade. Deus é bom, Ele quer bondade. Deus é amor, Ele quer amor. Deus é justiça, Ele quer justiça. Então a lei de Deus, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. E Ele diz assim, eu não vou estabelecer nenhuma outra lei, porque se eu estabelecer qualquer outra lei, eu deixo de ser Deus. Porque qualquer outra lei não é boa.
Só Deus sabe o que é bom para nós. Amém? Vocês entendem quando Deus estabelece a lei, a sua lei, não é para nos enclausurar dentro de regras, mas é para nos capacitar para experimentar Ele cada vez mais. Ele cria leis para nós, para o nosso bem, porque Ele nos ama. É a mesma coisa que vocês que têm filhos que sabem. A gente impõe a disciplina para os nossos filhos, ainda que doendo para nós, não é verdade? Com tristeza, porque o nosso amor é muito maior por aquela criança do que a nossa tristeza pela disciplina. E quando a gente disciplina e a gente impõe uma lei, a gente sabe que é para o bem, porque a gente visualiza lá na frente o resultado benéfico daquela lei estabelecida. Deus faz a mesma coisa conosco, né? Então veja bem, a graça que Deus dá, Ele dá como uma absolvição ou uma misericórdia, uma benevolência da sua parte. E Ele dá essa graça para pessoas que não conseguem se submeter à sua lei. E Ele diz assim, ó, vocês vão ser meus súditos, mas as bases, as regras para vocês conseguirem se submeter a mim, serão a minha graça. Eu vou derramar sobre vocês uma capacitação, uma habilidade, uma condição tal que eu vou fazer vocês serem capazes de se submeterem a mim, que sou o soberano. Vocês entendem? Isso é a graça soberana de Deus. Então veja bem, quando Deus me dá a graça, Ele deixa de ser soberano? De jeito nenhum. Ele continua sendo rei, as suas regras e a sua lei continuam existindo. E se eu abusar da sua graça, eu estou livre da sua lei? Não. A sua graça não anula a sua lei, porque Ele continua sendo rei, Senhor, soberano. Mas a sua graça é, na verdade, a capacitação que eu recebo dEle para servi-lo melhor, para me submeter a Ele, para amá-lo mais. Então Ele está dizendo assim, olha, Rogério, Raquel, Márcia, Lise, vocês não têm condições em si mesmos de se submeterem a mim como rei. Mas eu vou traçar um plano para vocês, que é o plano do Evangelho que nós falamos hoje, em que eu mesmo vou despejar a ira do meu pecado sobre mim mesmo, na pessoa do meu filho, sobre o próprio Deus, e vou derramar graça para vocês. E o que vai acontecer? Primeiro, que vocês vão se salvar. Segundo, que vocês vão continuar salvos, porque vocês vão ser santificados, amoldados à minha lei pela minha graça. A graça soberana. Então, com a graça, nós não brincamos. Na verdade, com a graça, nós pisamos em ovos e nós dizemos, Senhor, olha, Tu me deste isso aqui, ai de mim se eu não valorizar, né? A palavra diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. A graça do Senhor é séria, ela é soberana. Na segunda página nós temos uma última expressão da licenciosidade. E eu quero falar isso aqui, ó. A gente vai falar um pouco sobre legalismo. E eu quero dizer o seguinte para os irmãos. Muitas vezes a licenciosidade ela é uma expressão da carne, certo? Então a nossa carne quer estar debaixo do nosso próprio nariz, quer ser guiada pelo nosso próprio nariz, tá? Licenciosidade. Eu não quero me estabelecer debaixo da lei de Deus. Mas muitas vezes o oposto da licenciosidade, que é aquele legalismo, ou seja, eu fico ali aferrado às leis, às regras, eu acho que essas leis é que vão me salvar, e eu tenho que cumprir toda a listinha, e se eu não cumprir, Deus não vai gostar de mim, vai virar a cara para mim. Esse outro oposto dessa licenciosidade que a gente está falando, às vezes ele está ligado à licenciosidade, porque são duas manifestações da carne. Eu vou explicar como que isso acontece. Por um lado,
aqui mesmo nesse texto, os irmãos vão ver ali, mais adiante no meio do texto, o licencioso precisa se encher desses aspectos externos espirituais para se sentir aceito por Deus e se reveste de legalismo. Então veja bem, muitas vezes uma pessoa que vive a vida cristã dando muito lugar à carne, às vezes ela precisa escorregar para o outro oposto para esconder a vida que ela realmente leva. Então, em vez dela ir para o evangelho, para o meio do caminho, às vezes ela escorrega para o caminho oposto. Ela sabe que ela está vivendo contra Deus, ela sabe que ela está vivendo uma vida em que ela está dando muitas permissões para o pecado, mas na hora dela resolver o problema, em vez dela se agarrar na graça soberana, na graça de Deus, no poder de Deus para mudar, ela começa a partir para uma lista de regras que ela tem que cumprir. E ela acaba caindo no extremo oposto do legalismo. Por outro lado, às vezes aquela pessoa que está cheia de legalismo, cheia de regras, que se apresenta diante de todo mundo fazendo as coisas todas certinhas, às vezes está escondendo uma vida de licenciosidade. Porque chega uma hora que o fardo das regras é tão pesado, porque ela não está cumprindo a lei de Deus por amor, ela está cumprindo por causa das regras. As regras são tão pesadas que na primeira oportunidade eu escorrego para a carne. Vocês perceberam como é que a carne é terrível? A nossa carne, ela pende para esses dois lados o tempo todo. Ou a gente quer agradar a Deus pelas nossas obras, ou a gente quer viver de uma maneira em que a gente não tenha que fazer nada que Deus mandou. E a gente sai de um e escorrega no outro, e foge de um para o outro. Tenta compensar um com o outro. Eu tô muito indisciplinado, eu não estou lendo a Bíblia, eu estou assistindo muita TV, eu estou lá viciado nos games. Meu Deus, eu preciso... E aí eu começo a impor um monte de regras para mim. Eu começo a ir para a igreja, eu começo a fazer isso, começo a fazer aquilo outro. Mas o meu coração, é isso que eu quero dizer, o meu coração não necessariamente está naquelas coisas. Ele está naquelas outras. Por quê? Porque eu não fui para Deus. Eu não fui para a graça de Deus, eu não pedi, Senhor, alinha o meu coração, ajusta o meu coração, limpa o meu coração com o teu sangue e me posiciona no meio do caminho para poder caminhar contigo. E eu acabo encontrando soluções em mim mesmo. Os irmãos entendem? São as duas manifestações da carne. Então a primeira manifestação seria não lei. Eu não quero saber de lei. A segunda manifestação é eu quero lei, porque lei é que vai me salvar. E essa manifestação é o legalismo. Então o que é o legalismo ou galatismo? Por causa da igreja da Galácia, da igreja dos Gálatas, que era uma igreja legalista, que Paulo precisou corrigir, porque eles estavam caindo da graça de Deus para o legalismo, também conhecido como adventismo ou religião das obras, e geralmente traz no seu bojo tradicionalismo e formalismo, E a gente tem, os irmãos conhecem exemplos extremos desse formalismo, exemplos extremos desse tradicionalismo e desse legalismo. Mas veja bem, a mesma coisa que a licenciosidade. Embora a gente possa dizer que eu não estou no extremo do legalismo, ainda assim é um perigo real para nós, porque nós tendemos a escorregar para o legalismo todos os dias, todos os momentos. O que é o legalismo? O nosso legalismo da igreja atual não é um legalismo somente, especificamente da igreja da Galácia. A igreja da Galácia estava dizendo assim, Jesus é que salva, nós cremos nisso, nós sabemos disso. Mas eu não posso ficar só com Jesus. Eu preciso seguir a lei de Moisés. Eu não posso comer carne de porco. Eu tenho que circuncidar o meu menino aos 8 dias de idade. Eu tenho que seguir todo o ritual judaico. Se eu não fizer isso, eu não vou ser aceito por Deus. Então aquela igreja estava sofrendo desse mal, que era colocar a lei de Moisés como um adendo, um suplemento à obra da cruz. Então na verdade o que eles estão dizendo é o seguinte: eu creio em Jesus, Ele morreu para me salvar, mas Deus manda que eu faça todas essas leis de Moisés, porque se eu não fizer,
Ele não vai gostar de mim, Ele não vai me salvar no final das contas. Ou seja, eu estou dizendo, na verdade, que Jesus não foi suficiente para me salvar, e eu preciso de outras coisas para me salvar. Os irmãos entendem? Então Paulo escreve para a igreja da Galácia e diz assim: onde que vocês caíram da graça, pelo amor de Deus? Quem foi que enfeitiçou vocês? Como que vocês começaram na graça e caíram na lei? Como que isso é possível? Paulo pergunta. Na igreja de hoje, obviamente que nós não estamos ligados ao legalismo, à lei mosaica, né? Nós não estamos atrás de cumprir a lei de Moisés. Mas muitas vezes acontece isso aqui, que essa referência, essa citação diz aqui para nós. Legalismo é quando nós pretendemos alcançar o perdão de Deus e a sua aceitação por meio da obediência a Ele. O que isso quer dizer? Quer dizer que na prática, muitas vezes, a gente obedece a Deus, não porque a gente ama a Deus, mas porque a gente quer ser aceito por Ele. E às vezes a gente fica se punindo quando a gente não obedece a Deus, em vez da gente experimentar a graça e o perdão de Deus quando a gente falha. Mas se a gente está vivendo o legalismo, que é o oposto daquela vida que faz tudo de qualquer jeito, abre as portas para o mundo, escancara as portas para a carne. No outro oposto, a gente pode estar vivendo uma vida em que a gente estabelece uma série de regras para sentir que a gente é alguma coisa, para sentir que a gente é bom, para sentir que Deus nos aceita. Quando na verdade, o que a cruz de Cristo nos falou? O que nós vimos ontem sobre o Evangelho? Deus só nos aceita, por quê? Porque Jesus morreu por nós. E Jesus morreu a morte perfeita. Jesus morreu aquela morte que foi aceita por Deus e que foi capaz de nos salvar. Eu não preciso fazer mais nada para ser aceito por Deus. Agora veja bem, eu sou chamado para fazer tudo por Deus, porque Ele fez tudo por mim. Ele já fez tudo por mim. Ele já me ama. Ele já me aceita. Ele já trabalha na minha vida. Ele já derramou da sua graça. Ele já me fez seu filho. Ele já tem um relacionamento comigo em que Ele não trata comigo assim como quem rompe o contrato toda hora. Mas Ele tem uma aliança comigo. Amém? A aliança da cruz. Então eu não preciso fazer nada para provar nada para Deus, porque Deus sabe que eu sou um pecador. E é porque eu sou um pecador que Ele enviou Jesus para morrer no meu lugar. Então eu tenho que parar com essa história de querer provar para Deus que eu sou bom. Na verdade, eu vou dizer: Senhor, eu estou fazendo isso aqui para Ti, não porque eu quero provar que eu sou bom, não porque eu quero ganhar nada em troca, mas eu estou fazendo tudo isso aqui para Ti, porque Tu fizeste tanto por mim. E eu estou tão cheio de gratidão e tão cheio de amor por tudo que Tu fizeste para mim, que eu não consigo evitar. Né? Eu não consigo evitar, eu não consigo cruzar os meus braços. Eu não consigo parar de Te servir. Eu não consigo respirar sem pensar em Ti. Porque o Teu amor foi tão grandemente manifesto na pessoa de Jesus. É para isso que o Senhor nos chama. Quais são os tipos de legalismo que nós impomos? Página 3. E aqui talvez a gente vai se identificar com algumas coisas, tá? Eu já impus alguns desses legalismos aqui. Eu já sofri algumas dessas imposições. E às vezes eu só tentava cair neles de novo. Mas nós precisamos combater, porque é uma expressão da carne. Então veja bem, não só aquela libertinagem é uma expressão da carne, mas quando nós estamos presos no legalismo, nós estamos dando vazão à carne. Por quê? Porque nós não estamos alimentando o nosso espírito com a graça de Deus, nos fortalecendo do Evangelho, nos fortalecendo da cruz, recebendo do sangue de Jesus que passa e purifica o nosso coração, a nossa mente, a nossa consciência. Mas nós estamos sendo movidos por um senso errado do Evangelho. Isso é carne. Primeira coisa são as cercas. Se vocês quiserem anotar do lado, a referência bíblica para isso é Colossenses 2,
de 18 a 23. O que são as cercas? Veja bem, um exemplo que eu até dei na outra igreja. Eu descobri que eu não posso assistir novela, porque novela me prende, me atrai, me chama, e eu paro tudo para assistir novela. Eu largo Deus, eu largo a igreja, eu largo os filhos chorando, eu não quero saber, eu tranco o menino no quarto, eu tenho que assistir a minha novela, né? E aquilo é uma luta na minha vida, é um problema para mim, me afasta de Deus, né? Mas aí de repente Deus começa a trabalhar na minha vida e eu consigo me libertar da novela. Só que o que eu faço? Eu começo a pregar para todo mundo que novela é pecado. E eu começo a impor a novela, ou a não novela, impor para as pessoas que elas não podem assistir novela, porque novela é do diabo. E veja bem, claro que tem muita novela do diabo. Não há dúvida disso. E mesmo aquelas novelas mais inocentes, né, se é que há isso, elas têm muitos elementos que são mundanos, que são instrumentos do adversário, que alimentam a nossa carne. E nós, como cristãos, precisamos discernir. E às vezes a gente precisa dar uma desligada, mudar de canal na hora que alguma coisa está passando. Porque nós amamos a Deus, nós estamos na presença de Deus. Mesmo assistindo novela, Deus está presente ali na nossa vida. Ele está observando quem nós somos. E nós não somos nada diferente do que nós somos quando estamos na igreja. Ou somos? Nós vivemos, não deveríamos, né? Agora veja bem, eu posso impor isso, irmãos, como uma regra? Eu não posso. Se eu impuser, eu vou ser legalista. Porque pode ser que outras pessoas consigam assistir os seriados, as séries, as novelas, os filmes, enfim, e não serem escravizados por eles. Então eu tenho que tomar cuidado para não julgar o meu irmão em cima de um padrão que não é o padrão divino. Eu tenho que tomar muito cuidado para não me sentir juiz do meu irmão e me sentir superior a ele, porque porventura ele faça alguma coisa que eu decidi não fazer mais, porque não me fazia bem. Tá bem? Cercas, tá? Opiniões divergentes. Pois não, pode falar isso. Colossenses 2, de 18 a 23. Depois os irmãos podem ler em casa. Opiniões divergentes. Romanos 14, 1 e 5. Tá? Os exemplos que eu trouxe lá, que eu lembrei, foram assim, ó. Eu acho que café não faz bem para a saúde. Eu sei que não faz bem para a saúde, né? Café tem uma série de implicações, né? Deixa a pessoa nervosa, faz engordar. Eu tomo café, você sabe, já percebeu. Enfim, né? Deixa agitado, arritmia, essas coisas todas, cafeína, papapá. E aí eu começo uma campanha contra o café, né? E às vezes eu fico tão tomado por isso, e eu penso, e eu estou movido, são razões espirituais, né? Nosso corpo é o templo do Espírito, né? Então, portanto, não ao café, abaixo o café. E aí eu começo a ficar tão alterado por causa desse negócio, que eu começo a querer convencer todo mundo na minha volta que eles não podem mais tomar café. E você sabe que tem grupos cristãos que fazem isso, né? Que fazem isso mesmo. E aí eu começo a impor isso para as pessoas. É uma questão de opinião, não tem a complexidade, a severidade de uma novela, ou de uma coisa mais grave, né? Ou de uma cobiça, de alguma coisa que vai me fazer tentar de maneira mais, né, terrível. Mas é uma opinião divergente que eu tenho e eu quero impor aquilo para todo mundo. E eu começo a ficar mal com as pessoas, eu brigo, eu fico acalorado, eu levanto a voz, e só falta dar uns tapas no sujeito para ver se ele entende que ele tem que parar de tomar café, né? A outra coisa eu conheci uma pessoa que gostava de se gabar de ser econômica e queria impor economia para todo mundo. Sempre tinha uma aula de economia para dar para todo mundo. Veja bem, isso é maravilhoso. Eu gostaria de ser mais econômico, eu gosto de saber, tem pessoas que fazem isso de maneira excelente, tem muito para te ensinar, mas o problema é quando a pessoa começa a fazer daquilo um caso sério, entendeu? E ela começa a desqualificar todo mundo ao redor, porque não são econômicos como ela, por exemplo, né?
Isso pode ser um legalismo, pode chegar a ser um legalismo. São coisas bobas que eu estou falando, mas veja bem, isso aqui é só um exemplo, até para a gente rir, mas para a gente entender mais ou menos como é que isso é na prática. E vocês podem pensar em vários outros exemplos, porque vocês já passaram por coisas assim, certamente, na experiência cristã de vocês. Disciplinas espirituais, Marcos 2, 27. A gente tem uma tendência de ensinar para a igreja, para os que entram e para os que saem e para os que tentam ficar, que disciplina espiritual, ou seja, ler a Bíblia, orar, fazer jejum, estar na igreja, ter comunhão com a igreja, adorar ao Senhor, servir na igreja, todas as disciplinas espirituais são obrigações que nós temos que cumprir. E quando nós transformamos as disciplinas espirituais em obrigações, nós impomos para as pessoas escravidão. Então, qual que é a abordagem correta à luz do Evangelho da Graça para as disciplinas espirituais? É fazer todas as pessoas e convencer a nós mesmos de que as disciplinas espirituais são privilégios. Privilégios da graça de Deus. Eu preciso entender que buscar ao Senhor, acordar às 5 horas da manhã, que nem Davi fazia, entendeu? Não é algo que alguém me imponha, mas é algo que eu quero, porque eu sei que quando eu faço, eu desfruto da graça de Deus. É um meio de graça. Na verdade, é um privilégio extraordinário gastar 5, 10, 15 minutos que seja meditando a palavra do Senhor todos os dias. Eu não sou obrigado a fazer isso. O Senhor não me impõe isso como lei, como regra. Mas certamente há um privilégio maravilhoso nisso. Há algo que flui disso, que só traz bênção para mim e glória para Deus. Então veja bem, eu preciso mudar essa mentalidade se eu quero fugir do legalismo. A opinião dos outros, Gálatas 1:10, que diz que eu não devo temer o que as pessoas pensam, né? E há coisas que eu faço. Veja bem, a gente tem que saber o equilíbrio entre escandalizar o nosso irmão, fazer tropeçar o nosso irmão, né? Ferir o mais fraco na igreja, tudo isso sendo levado em conta. Há coisas que a gente não pode permitir ser escravizado pelas pessoas, porque há uma tendência na igreja das pessoas se escravizarem mutuamente. Veja bem, nós só somos escravos de um só, que é Deus. Nós somos servos dele. E o que nós fazemos é para agradar a ele, não é para agradar o irmão do lado. Então, às vezes, irmãos, nós ficamos paralisados na nossa vida e deixamos de desfrutar o bem da vida, o prazer de estar nesse mundo na presença de Deus, porque nós estamos consumidos com a opinião do outro. E a palavra diz que isso é pecado. Estar consumido com a opinião dos outros significa não estar consumido com a opinião de Deus. E eu quero estar consumido com a opinião de Deus. Isso seria legalismo. Controladores. Os controladores são os legalistas de plantão, os policiais, os fiscais do legalismo, que estão lá sempre medindo o tamanho da sua saia, né? Sempre controlando o tamanho da camada da maquiagem, né? Sempre vendo o tamanho do brinco, se está maior ou menor. Isso para citar alguns exemplos bem bobos, né? Mas tem coisa pior que isso. Vendo o que você está fazendo, por onde você está trilhando, sem um genuíno interesse no teu bem, sem um genuíno interesse que você cresça e você seja mais parecido com Cristo, mas pelo mero prazer de te impor coisas que na verdade Deus não está te impondo, né? Então nós de novo precisamos fugir disso. O Chad diz alguma coisa interessante aqui. Ele diz que os resultados do legalismo são esses. Primeiro, a observação das regras leva o legalista a correr o risco de se escravizar aos rudimentos do mundo. Ou seja, eu abandono as grandes verdades do Evangelho, maravilhosas, profundas, elevadas, e eu fico preso a coisas que não me levam a nada. Segundo, o legalismo procura controlar o crente como alguém que ainda vive no mundo. Então eu estou sempre olhando para o meu irmão, achando
que ele deve estar escondendo algum pecado. Colossenses 8:20 fala aí, Colossenses 2:20. Como se vivesseis no mundo. Paulo diz, mas meu Deus, igreja colossense, vocês ficam se impondo essas coisas, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode ir lá, não pode aqui. Como se vocês vivessem no mundo. O legalismo nos faz centrar na visibilidade das nossas ações e não num coração cativado por Deus. Que coisa, né? A gente está tão preocupado se o irmão está levantando a mão, se ele não está levantando a mão, se ele chegou atrasado no culto, se ele não veio no culto hoje, se ele não está no grupo pequeno, se ele não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas a gente não está olhando para o coração dele para saber, meu irmão, você está bem com Deus, você precisa da minha ajuda, tem alguma coisa que eu possa fazer, há uma palavra de consolo, Senhor, de encorajamento que eu tenha da tua parte para o meu irmão, para estender a mão e puxá-lo daquela situação que ele pode estar ou não. 4. O legalismo ofende a justiça de Deus porque julga os irmãos segundo um código moral humano e não em termos de uma comunhão com Cristo. Sempre que o legalismo predomina, o amor pelas almas diminui na proporção em que aumenta a preocupação pela lista de regrinhas. Você já viu como a gente tem a tendência de ficar olhando para o umbigo da gente e deixar os perdidos caminharem atônitos pela rua de um lado para o outro, sem Deus, e a gente está olhando para o umbigo da gente, a gente está preocupado com o pecado do nosso irmão, a gente está querendo ver às vezes o pecado do nosso irmão, a ruína do nosso irmão, às vezes se alimentando dessas coisas, em vez de se alimentar da graça do Senhor que nos salvou, que nos alcançou, que nos transformou, que a cada dia nos ensina, que nos ensina com os nossos pecados, que nos ensina com os nossos erros, e que deveria ser o grande motivador para nós falarmos do Evangelho aí fora, para pessoas que carecem da palavra de Deus, né? O legalismo faz isso. Então veja bem, como que eu fujo dessas duas coisas? Se eu não posso ser licencioso, se eu tendo a ser licencioso, se eu pendo para o legalismo, como é que eu consigo ficar no meio do caminho? Lembra que a gente estava falando do caminho estreito? Ficar no caminho do Evangelho, andar no caminho do Evangelho. A resposta de Deus é isso aqui, ó. Há uma disciplina que é imposta a mim como cristão, que é motivada pela graça. Há uma disciplina que eu tenho que seguir, que é fortalecida, capacitada, energizada pelo poder do Espírito dentro de mim, que é a manifestação concreta da graça de Deus. A graça de Deus, irmãos, ela não é uma abstração, não é um conceito vago, uma coisa bonita, uma palavrinha tão graciosa que a gente fala toda hora, mas não sabe o que ela significa. A graça de Deus, eu estava lendo Stott, um grande escritor, pregador britânico, que diz assim: não vamos pegar a graça e imaginar que ela não é uma pessoa. Não vamos despersonalizar a graça, porque a graça de Deus não é nada mais, ninguém menos do que o próprio Deus. A graça de Deus na nossa vida é o Espírito Santo dentro de nós, nos dando força e capacitação para viver o Evangelho. Isso é graça. Veja bem, a graça não está inalcançável, ela está dentro de nós. Que coisa linda! O Senhor derramou da sua graça e Ele plantou o seu Espírito, Ele fez habitar o seu Espírito dentro do nosso ser, para que nós tivéssemos acesso constante à graça de Deus. Constante à graça de Deus. Aleluia. Toda hora, todo instante, a todo momento, toda hora. O Senhor não nos deixa, não nos abandona. A sua graça é uma realidade. Tito 2, 11 e 12 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela, a graça e não a lei, é a graça que nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então, qual que é a resposta para o legalismo e para a licenciosidade? É a operação graciosa do Espírito de Deus no nosso viver. E a gente tem que ter consciência disso, meus irmãos. Desejar isso, fomentar isso, buscar isso. Exercitar o dom do Espírito Santo. Clamar por Ele diariamente, para que a gente experimente essa vida vitoriosa todos os dias. Você está disposto a fazer isso?
Você tem feito isso? Amém? Nós precisamos fazer mais isso. Nós não podemos perder isso de vista. Eu vi um comentário aqui que dizia assim, quando Paulo fala sobre a graça nos ensina a dizer não para o mundo, para a carne, para o diabo, a palavra que Paulo usa no grego não é ensinar como uma aula que eu estou dando aqui. Não é isso, é muito mais que isso. A palavra ela mesma é usada para criar filhos. E a palavra queria dizer o seguinte, ensinar, instruir, admoestar, repreender, punir com amor. Então veja bem, a graça de Deus, em amor, ela nos repreende, ela nos admoesta, ela nos pune, ela nos instrui diariamente. Amém? Então veja só, salvação e disciplina, salvação e discipulado, lembra que nós falamos ontem? Salvação e discipulado, os dois acontecem pela graça. Quais são os versículos? Primeiro, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não é dom de vós, mas vem de Deus, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça. E o que Paulo está dizendo para Tito, depois de ter dito isso para os romanos? Tito, a mesma graça que te salvou é a graça que te santifica. Eu sou salvo pela graça, eu sou santificado pela graça. Ou seja, o Evangelho não é só para eu entrar no reino. O Evangelho é para eu continuar no reino. O Evangelho é a graça. Porque a graça é a boa notícia de que aquele rei que podia ter me punido estendeu para mim a sua graça. A sua graça soberana. Só queria terminar dizendo o seguinte: nós não podemos achar que a graça de Deus é barata. Lembra que eu falei? É uma graça soberana. Deus deu da sua graça, Ele continuou sendo soberano. A sua lei é a sua lei e ela continua a existir. Mas eu não posso baratear essa graça. E eu preciso entender duas coisas que estão aqui na página 4. Primeira, a graça, acreditem se quiser, não é trocadilho não. A graça é de graça. A graça é de graça. Veja bem, se eu acho que a graça não é de graça, eu penso que ela está cara, mas na verdade ela está barata. Ou seja, eu estou desvalorizando a graça. Agora, quando eu aceito ela como ela é de graça, o que eu estou fazendo? Eu estou valorizando o sacrifício de Jesus. Eu estou valorizando a obra de Deus na minha vida. E eu estou dizendo, eu não tenho valor, mas apesar do meu desvalor e do meu demérito, o mérito de Cristo e o valor de Cristo foram derramados sobre mim pela graça. Então a graça é incondicionalmente grátis. Não tem nenhuma condição para receber a graça de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que antes de nós fazermos qualquer coisa boa ou má, antes de nós amarmos a Deus, Ele nos amou primeiro. Não porque nós estávamos acertando todas as coisas, porque nós não estávamos. Nós estávamos pisando no tomate, pecando contra Ele, mas Ele nos amou incondicionalmente. Por outro lado, meus irmãos, a graça, ela é de graça para nós, mas ela não foi de graça para Deus. A graça do Senhor, o Evangelho, foi infinitamente custoso para o Salvador. Você já pensou nisso? A graça que você recebeu de mão beijada, como a gente diz aí, a graça que a gente recebeu sem fazer nada, sem pagar nada, ela custou a vida do próprio Senhor. Ela foi infinitamente cara para Deus, porque custou a vida do seu Filho amado, o seu único Filho, que Ele mandou para morrer no nosso lugar. Veja bem, eu quero dizer para você o seguinte: quando nós entendemos o Evangelho dessa forma, quando o Evangelho cresce aos nossos olhos dessa forma, a gente começa a amar Deus de uma maneira que ninguém muda no nosso coração. Porque a gente consegue perceber quem nós éramos, quem nós somos e o que Ele fez por nós, de graça para nós, custando o preço da morte do seu Filho.
E quando nós começamos a entender isso, aí sim a gente começa a conseguir andar no meio do caminho de maneira vitoriosa. Às vezes escorregando na licenciosidade, é verdade, porque nós somos pecadores. Às vezes escorregando no legalismo. Mas sempre que essas expressões da nossa carne acontecem, o que nós fazemos? Nós nos apropriamos da graça de Deus. Nós nos agarramos à graça de Deus. Eu queria ler essa ilustração para encerrar. Aqui na página 4 do Dr. Chet, que eu achei tão interessante. Diz assim: qual é a obrigação que a licenciosidade desconhece? Veja bem, você é licencioso, nada te obriga a nada. Então o que você está deixando de perceber? Essa obrigação não estaria justamente no preço da sua libertação? Se o servo que foi gratuitamente perdoado de sua dívida de 10.000 talentos pensou que esse perdão nada custou ao credor, é porque ele não conhece aquele que lhe franqueou a soma astronômica da graça. Veja bem, você tem uma dívida, a dívida foi paga, e você não valoriza aquela dívida, é porque você não conhece aquele que tirou o dinheiro do bolso para pagar a sua dívida. Mas se um dia essa pessoa que teve a sua dívida paga, se ela visse aquele rei que pagou a dívida dela, abandonando o palácio, vestido de roupas gastas e imundas, você começa a ver Jesus na cruz, o rei que desceu, o nobre rei que se fez pobre, aquele rei com a sua, que sai do palácio, da sua glória do céu, vestido de roupas gastas e imundas, em companhia da rainha vestida como favelada, dirigindo-se para um barraco onde passam a residir, começaria a conhecer o poder constrangedor do amor. Se um dia visse o rei puxando um carrinho, pedindo jornais velhos de porta em porta, e a rainha recolhendo roupas dos vizinhos para lavar, não sentiria ao menos alguma pressão da sua consciência? Não sentiria no seu íntimo a compulsão da gratidão? Esse Deus nobre, grande, soberano, deixou toda a sua riqueza para pagar o preço impagável da sua morte, porque Ele me amou e porque Ele te amou. Isso é graça, isso é evangelho, e é isso que nos coloca no caminho certo. É o poder de Deus que brota da cruz. Vamos orar. Senhor, obrigado por esses momentos. Fala conosco ainda nessa noite. Nós pedimos que Tu nos visites. Nós pedimos que Tu faças calar fundo a Tua palavra no nosso coração. Sei que pode haver dúvidas, mas o Teu Espírito as sanará, porque Tu iluminas as nossas mentes, os nossos corações. Fala conosco. Senhor, eu te peço, constrange-nos hoje a um amor maior por Ti, diante de tamanha graça. Senhor, constrange-nos, aproxima-nos, atrai-nos de Ti hoje, Senhor, começando por mim. Há um amor renovado por Ti, há um compromisso maior contigo, com a Tua lei, porque Tu nos amaste tanto, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.